E aí galera, aqui é o Yurius, e pra quem já conhece, essa daqui é a tela da Unity. Como vocês podem ver, esse é o jogo que eu trouxe no último vídeo, que eu falei sobre ele, que foi desenvolvido numa Game Jam. Como vocês já sabem, porque eu falei naquele vídeo, eu fiz ele inteiro em JavaScript. Mas como então que ele tá na Unity? Galera, eu refiz o código. Obviamente, eu não fiz o jogo inteiro, só coloquei as mecânicas básicas, que são as alavancas, abrir os portões, a troca de câmera do gato quando você aperta E, e a interação com as alavancas quando você aperta espaço. Como vocês podem ver, não tem uma transição, mas é bem mais rápido. Eu retirei essa transição de um gato para o outro, os controles continuam normais, eu também consigo correr quando eu seguro o Shift, só fazendo alguns testes mesmo. O gato corre, você pode notar que a animação dele fica até mais rápida quando eu seguro o Shift. O gato estava se movendo bem devagar, mas ele se movia devagar justamente porque esse é um jogo de puzzle. Então, o gato se mover rápido torna o controle mais difícil. Um personagem se mover muito rápido, você não enxerga direito a tela, porque fica tudo meio embaçado quando você sai correndo. Então, se mover devagar era um ponto positivo, porém, por causa desses corredores aqui, que são muito longos, isso tornava meio chato ter que ficar andando com o personagem. Eu refiz o mapa inteiro, só para poder testar, peguei todo o tileset que eu tinha no meu jogo lá, que o meu amigo fez, coloquei aqui e carreguei tudo, e como vocês podem ver, tá tudo bonitinho, funcionando aqui na Unity. Fiz esse esquema de tile map, vocês podem olhar aqui, tem a paleta, tá tudo bonitinho. Eu não sabia mexer no Unity, porém eu já tinha, não vou mentir, eu já tinha olhado uma ou duas coisas sobre ele e fiquei realmente impressionado. Que ele é muito versátil, ele é muito útil. Você não tá aqui em C Sharp, eu já sei C Sharp, então foi rápido de aprender. Isso aqui eu demorei cerca de 2 tardes para fazer, peguei 2 tardes, eu tava com um tempo livre aí. Nesse meio tempo, em 2 diazinhos, consegui aqui remontar todo o meu mapa, fazer os controles tudo de volta e as interações. Eu tive 2 motivos para refatorar esse meu jogo dentro da Unity. O primeiro deles é que eu quero estar trabalhando com ela, porque eu tenho uma enorme curiosidade por essa engine, por mais que eu gosto de fazer as coisas na raça mesmo, como eu fiz com JavaScript, isso, querendo ou não, é antiprodutivo, é uma faca de 2 gumes. Então foram 2 motivos principais. O primeiro de tudo é que eu quero uma engine para poder fazer os jogos, e eu acabei optando pela Unity, eu experimentei a Godot, experimentei o Game Maker. E o segundo grande motivo para eu ter adotado a Unity é porque eu estava pensando em expandir esse jogo. No caso, ele não vai mais ter essa cara de um gato de cada lado resolvendo dessa forma. O game design vai ser alterado. Eu quero colocar uma plot de início, eu não quero iniciar eles no meio do nada. Quero colocar uma pequena historinha no começo, coisa muito simples, praticamente sem diálogo nenhum. Já que são gatos, eles não leem, então eu não quero que tenha muito diálogo, eu quero que seja uma coisa mais intuitiva e mais exploratória do que, de fato, um caminho em linha reta, porque aqui você tem um caminho só que você vai seguindo, salas 2 a 2 e não tem mistério. Tipo, esse é o puzzle que você tem que resolver, você resolve e aí você avança para a próxima fase. O que eu quero fazer é uma coisa um pouco mais de exploração, uma coisa um pouco mais diferente. E essa pegada aqui dos 2 gatos, apesar de eu gostar muito dessa mecânica de trocar entre os 2, eu estava pensando em refazer essa mecânica, reestudar ela. A mudança de mecânica que eu quero fazer não é nenhuma novidade, no caso seria pegar uma mesma sala e fazer uma cópia dela sobreposta, né? Eu estou falando isso só em termos do jogo, ok? Não em termos práticos. Seriam 2 salas sobrepostas que são muito parecidas, elas são semelhantes, mas só que tem algumas pequenas diferenças. E aí você resolve o puzzle movendo os 2 gatos nessa mesma sala, só que eles não interagem entre si, eles só interagem entre os objetos da sala e você altera entre um e outro e vai resolvendo os puzzles. Algo como se fosse uma segunda dimensão, sabe? Os gatos estivessem separados por dimensões diferentes. Meu objetivo nesse canal é tentar ir postando talvez um vídeo por semana, algo mais ou menos assim, começar a fazer um pouco de ritmo, e aí quando tiver uma coisa mais legal a gente vai escalonando. Então tem algumas coisas que eu queria perguntar para vocês que estão assistindo. O primeiro de tudo é, vocês conhecem alguma Game Jam? Vocês podem me recomendar participar? Por exemplo, essa do Bem Bom, que eu acabei conhecendo ela por acaso, porque ele é um cara que eu seguia já. E tem, por exemplo, a Game Jam do André, que a última coisa que teve agora foi a Corona Jam.
eu não tinha nenhuma ideia muito legal para poder participar dela, então eu acabei deixando passar. Mas se tiver alguma Game Jam que vai acontecer aí dentro de um mês, dentro de uma semana, vocês podem me falar também, que eu acho que seria bem interessante, né? Eu poder participar de alguma Game Jam, vocês também participarem, né? No caso, vocês me recomendarem participar, caso vocês queiram ver o que eu poderia desenvolver para essa Game Jam, e aí eu vou trazer o devlog desse jogo que eu vou fazer também aqui nesse canal. Além dos devlogs, eu pretendo trazer também algumas coisas sobre sprites, sobre música, que apesar de eu não ser nem um pouco bom em nenhum dos dois, a minha arte é extremamente fraca e a minha música eu também não tenho nenhum bom ouvido, porém são partes importantes quando você está desenvolvendo um jogo, porque de fato uma arte, por mais que seja simples, você tem que entender o que você está fazendo. Tem alguns jogos que o sprite é simplesmente um retângulo, mas só que o cara que fez aqueles sprites, ele não escolheu cores agressivas, por exemplo. Você saber fazer bom uso dos tons é uma coisa importante, e eu quero ter, entre aspas, uma certa independência da arte, ou no mínimo poder passar bem a ideia do que eu quero. A arte desse jogo, por exemplo, se vocês forem ver o início daquele vídeo, eu fiz uma pegada bem mais dark, uma coisa bem mais preto no branco, bem mais simples, porque eu realmente queria passar uma vibe mais de uma coisa escura. O que o Nino, quando ele passou tudo mais pro estilo dele, etc., ficou uma coisa um pouco mais fofinha, um pouco mais bonitinha, porém não perdeu tanto daquela ideia de uma masmorra e tudo mais. A gente discutiu tudo mais, enquanto eu fazia isso daqui, discutir no caso não brigar, ok? Discutir é relevar as ideias um do outro e ir olhando o que ia ficando bom, e chegou nesse resultado aqui que eu achei muito, muito bom, muito legal. Porém, querendo ou não, ainda no meu fundo eu ainda queria que fosse uma pegada um pouco mais escura, uma paleta de cores mais limitada, uma coisa bem preto no branco mesmo, sabe? Algumas escalas em tons não tão saturados, uma coisa mais cinza. Então, futuramente que eu for acompanhando esse canal aqui, espere talvez, quem sabe, umas produções musicais, se alguém tiver interesse, né, em ver. Posso adiantar que vai ser tudo bem ruim no começo, bem medíocre. Obviamente que eu não vou trazer qualquer porcaria aqui no vídeo, né? Se eu for fazer um vídeo e postar, não vai ser para mostrar uma coisa tão ruim assim, não vai ser uma coisa inaudível. Eu quero produzir algumas coisas um pouco mais legais, justamente pela mesma ideia da pixel art. Eu quero criar uma certa independência para os meus jogos, e também eu quero poder expressar melhor o que eu estou esperando quando eu estou fazendo aqueles jogos, quando eu tenho aquela ideia, o que tem na minha cabeça, o que eu quero expressar. E a música e a arte são dois pontos muito relevantes quando eu quero expressar qualquer ideia do meu jogo. Então não basta só eu saber programar uma mecânica legal e bem fluida, e saber pegar um sprite e jogar na tela e fazer ele animado, se eu não souber fazer de fato esse sprite, e eu não souber colocar uma música que ambiente o jogador para esse sentimento que eu quero passar quando ele estiver jogando. E esses são pontos bem importantes que eu vou estar trabalhando em vídeo aí com vocês, para vocês poderem me acompanhar. Agradeço desde já a quase 100 pessoas que se mudaram do meu canal antigo e vieram para cá, ou talvez tenham só descoberto aqui, mas provavelmente a maioria de vocês deve ter vindo do meu canal de Minecraft. Muito obrigado por estarem dando essa chance e vir me acompanhar. E é isso aí, galera. Falou!